Muito bem, que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar nesse nosso encontro hoje, 24 de junho de 2008. Vamos continuar com o grupo sanguíneo? Estava no O com A, mistura do O com A. Perderam, não posso fazer nada. Eu não vou repetir, tá? Porque eu também não dou conta. Oi? Ah, é? Ué, que bom, é. Que bom, é. Especial. Eu vou escapar do grupo sanguíneo. Falar sobre os suprarrenais. Tem aqui do Getúlio a pergunta que ele fez ali, como atingir o concreto, tudo dentro do tema, né? Hoje eu sou o concreto que Deus me fabricou. Como serei concreto fabricado por mim mesmo? E tem viver e servir, todos trabalhando para o espírito. E, olha, os que vocês decidirem, nós faremos, mas eu achava melhor a gente terminar o grupo sanguíneo, porque senão não termina em nada. Pode ser. Certo? Aí depois eu respondo isso aqui, né? Então tá. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Que Jesus nos abençoe, né? Então, o grupo sanguíneo. Nós dissemos para vocês que o grupo sanguíneo base dos habitantes do planeta Terra é o grupo O. Agora, nós vamos estudar o que é positivo e o que é negativo. Aí é que é mais demorado um pouco, complexo, muito complexo, mas eu não tenho pressa e vocês podem me indagar quantas vezes vocês quiserem, porque o importante é saber de fato e não dizer que sabe e não sabe nada, tá bom? Porque nós aqui nesse estudo não podemos ter pressa, de acordo? O que é e o porquê, cada pessoa tem um tipo, né? Não, mas nós vamos chegar lá, Pedro, calma. Eu tô ansiosa, não tô? Tá, pega de leve. Olha, gente, nós temos o ser humano dividido em duas partes, masculino e feminino. O ser humano masculino, a genética psíquica do ser humano masculino é uma genética psíquica estruturada em 46 cromossomos para se fazer um homem. Só que 46 cromossomos para se fabricar ou fazer um homem, esse homem é composto de 22 cromossomos masculinos no homem e 24 cromossomos femininos no homem. Por que isso? Porque o homem está viajando na condição de homem para, sublimando o homem, poder se transformar em mulher. Muito bem. Por que dessa transformação? Porque a mulher é o espírito humano capaz de, sublimando a si mesma como mulher, ela poder chegar a um determinado tempo da sua evolução, onde ela não será nem masculino nem feminino, podendo ser o que ela quiser de acordo com a necessidade existencial. Muito bem. Então nós dissemos que o homem é constituído de 22 cromossomos masculinos e 24 cromossomos femininos. Já a mulher é constituída de 24 cromossomos femininos e 22 cromossomos masculinos. Ou seja, a mulher é mais evoluída do que o homem. Ou seja, a mulher é capaz de gerar homens. Ou seja, de duas mulheres podem se fabricar um homem hoje com a ciência atual. E de 1000 homens não se pode produzir nada. Deu aí? Antes da gente prosseguir, isso tudo para entrar
no grupo sanguíneo positivo e negativo. Positivo, 24 cromossomos. Negativo, 22 cromossomos. Vamos lá? Querem perguntar nada não? Então vou tomar um pouco do tópico. Quer dizer que o homem tem 22 cromossomos masculinos e 24 cromossomos femininos nele. Nele, no psiquismo. Só no psiquismo. Só no psiquismo. Por isso que a tendência do homem, por exemplo, nesse estado, não é ser afeminado. Isso. Porque a maioria dos cromossomos são. Exatamente. Não é ser afeminado. Porque é no psiquismo. Isso. Agora, vejam bem. Por que é que o homem tem menos cromossomos no psiquismo do que a mulher? E por que é que na carne são 46 e não 22 mais 24? Deu? Deu, né? Você tem paciência, viu, Luiz? Tá? Então, veja bem. O homem, ele é um principiante da vida no reino hominal, enquanto que a mulher é a fabricadora desse principiante. Deu aí ou não? Quer que repete por outro caminho? Então vamos lá. Tudo bem, Sônia? Muito bem. De novo, que eu já perdi o fio da meada. Porque o homem tem 22 cromossomos masculinos e 24 cromossomos femininos. Do psiquismo, você disse. Então, por ser no psiquismo é que o homem não é afeminado nesse sentido. Olha, isso nós vamos deixar para depois. Por que é que o homem tem 22 cromossomos no masculino e 24 cromossomos no feminino? É porque homem ao pé da letra não existe. O que existe é um espírito encarnado, que o certo desse espírito encarnado é ser hermafrodita, onde no hermafrodismo ele pode pôr para fora os órgãos genitais masculinos ou ele pode pôr para dentro os órgãos genitais femininos. Porque órgãos genitais masculinos estão do lado de fora e órgãos genitais femininos estão do lado de dentro. Agora, do lado de dentro recebe força centrípeta, do lado de fora doa força centrífuga. Então, o certo mesmo não é, por exemplo, num plano superior, altamente superior, que nós vamos chegar lá, não é nós termos masculino e feminino, é nós termos dois espíritos em tamanho patamar de superioridade, de amor, onde eles vão brigar, onde um quer ser masculino para poder dar o orgasmo ao feminino, porque o feminino só tem o orgasmo se tiver o masculino, ou seja, o superior só tem felicidade se o inferior se nivelar a ele, entendeu? Ou seja, no sexo, nós viajamos no sexo hoje porque dá prazer hormonal. O certo, hormonal, porque o hormônio é que produz o orgasmo, não é o corpo que produz o orgasmo. O que produz o orgasmo é o hormônio. Esse hormônio viaja passando pelas glândulas, aquelas glândulas que ficam em cima dos rins, suprarrenais. Então as suprarrenais é que é o ponto de sustentação, onde nas suprarrenais, retidos nas suprarrenais, sódio e cloro, o casamento dos dois é que vai propiciar a energia para dar vida ao hormônio onde vai acontecer o orgasmo. Então, o que é o orgasmo? Eu estando feliz comigo, estando feliz com a parceira do meu lado, se eu estiver com excesso de alimento, comida, dentro do meu corpo, vai me dificultar o orgasmo, entendeu? E quanto menor o teor de alimentos,
maior o teor de hormônios. Os rins são altamente produtores de sódio e cloro. Agora, a minha mente é que vai promover o casamento dos dois. A minha mente produzindo o casamento dos dois, esse casamento vai fazer com que eu exploda na ejaculação sanguínea, que é concretizado ou é realizado através do orgasmo na saída da ejaculação dos espermatozoides. Tanto que o que nós mais temos na nossa corrente sanguínea é o plasma sanguíneo, onde o plasma sanguíneo ele é a vida que se subdivide. Ou seja, se nós voltarmos no tempo, o mesmo sangue do início da humanidade é o mesmo sangue que está hoje no século XX. Vê se deu. Está dando aí? Isso é difícil. Vocês querem que eu continue? Ótimo. Hein? Só para isso. Querem que continue? Isso é difícil. Certo? A nossa ciência está muito próxima de chegar a esta conclusão. Muito bem. Agora voltando a... Diz que o homem é o iniciante do reino nominal. O homem... fabricador. O homem é o iniciante do reino nominal. Só que o homem, para iniciar o reino nominal, a mulher já tem que ter existido. É onde certa feita eu falei para vocês aqui, que para Adão entrar na vida, teve que Eva entrar primeiro. Só que Eva entrou primeiro, se anulando e inconscientemente entrou, substituindo a primatinha fêmea que ia nascer. Para que a primatinha fêmea, que seria Eva, mãe de Adão, permitisse que Adão inferior a Eva nascesse. Está dando? Está dando aí? Hoje está dando para abrir mais o leque. Não é? Então o que acontece? Adão, para ser Adão, só nasce como Adão se uma mulher superior, anterior a ele, possa gerá-lo. Porque, olha como é que é bonita a vida. Eu não me melhoro porque eu aprendi coisas superiores. As coisas superiores eu as aprendi de fora para dentro. Mas eu me melhoro tendo aprendido coisas superiores de fora para dentro. Uma mulher no cosmos vai se propor a nascer para depois me gerar, vestiu. Uma mulher superior no nível que eu aprendi. Ou seja, o que eu aprendo na escola é de fora para dentro. O que eu retenho é aquilo que eu praticar de dentro para fora. Ou seja, eu posso ser o melhor aluno de uma faculdade, tirar o melhor diploma de qualquer espécie, de qualquer área. Se eu não praticar, eu não tenho diploma. O diploma é que me tem. Deu? Deu aí? Deu mesmo aí? Deu? A mesma coisa que a gente está falando aqui, se não praticar. Se não praticar, vocês apenas terão conhecimento sem produzir frutos. Certo? Mas que estará registrado no perispírito. Está registrado, colocado no arquivo morto. Não adianta eu ter registrado e colocado no arquivo morto. Todo mundo sabe o que é arquivo morto, né? Tem lá o registro, mas não usa. Não é usado. Então não adianta. Entendeu bem? Oi? A sensação que eu tenho, falando aí, que igual ele perguntou, é que quando você fala, fica bem claro e dá para entender. Então a sensação que eu tenho é que eu já ouvi e que ficou, e que na verdade, não sei, não consegui colocar isso e aprender e praticar, porque é porque você fica fácil. Você de fato, Marta, você não aprende nada, você reaprende tudo. Porque nós estamos em um planeta que perdeu. A humanidade perdeu. Tinha, mas por falta de uso. Então nós estamos reaprendendo o que já sabíamos. Ou seja, na Terra, os nossos neurônios passivos ou adormecidos, que tem tudo a ver com o grupo sanguíneo, tá? Certo? Tem tudo a ver com o grupo sanguíneo. Então o que acontece?
os nossos neurônios passivos ou adormecidos, eles estão adormecidos porque a genética carnal do ambiente, onde eu sou filho dos primatas e não filho da minha evolução. Então eu entrei em corpos de primatas. Entrando em corpos de primatas, eu estou com uma herança limitada nos neurônios do meu cérebro de carne. E é por isso que eu disse, para que eu possa dar sequência à minha evolução, não basta eu ter aprendido. Eu preciso de uma madrinha que, por simpatia ou por necessidade para dar sequência à evolução, essa madrinha saia do plano superior, provavelmente do próprio sistema de capela já evoluído, desça, venha cá para me gerar, para eu amealhar a genética dela, que não tem aqui, mas tem no meu cérebro de carne. Não adianta ter no meu cérebro de carne, onde o meu cérebro perispiritual tem um registro, mas não tem a posse. Tá dando? Tentando lhe responder, porque não é fácil. Tá bom? É difícil para mim entender o que o plano espiritual está me ditando. E é mais difícil ainda eu transmitir para vocês. Então tenham paciência, porque o assunto é difícil, mas para a gente vir aqui, para falar que Deus é bom, para falar que vamos rezar, vão merecer vida melhor, isso não existe. Eu não mereço nada. Se eu quiser adquirir coisas melhores, eu tenho que usar a minha capacidade intelectual. Viu bem? Se não, João 10:34 estaria errado. Vós sois deuses. Ou seja, eu sou um Deus igual àquele Deus, só que aquele Deus está dentro de mim, mas eu estou fora dele. Vê se eu. Agora, por que ele está dentro de mim? Porque o meu cérebro contém o cosmos dentro do meu cérebro em miniatura. Compete a mim, desenvolvendo esse cosmos em miniatura, que é abstrato. Não é abstrato por falta de uso, mas é abstrato porque eu não sei usar. Deu? Deu aí? E nosso estudo aqui tem vínculo só com essa área. É como sair desse tipo de porcaria de vida que nós vivemos. De acordo? Mas esse registro nosso perispiritual, que nós temos registro e não temos a posse, ele não poderia ser repetido dessa forma que você colocou, quer dizer, de uma forma ou de outra, ele é importante para que você um dia desenvolva, um dia descubra, que vai estar registrado. Olha, meu caro, esse um dia depende do chamado espírito superior, onde não me adianta saber que sei. É necessário que eu tome a posse do que eu sei. O que seria isso? Eu sei hoje que o meu cérebro de carne aprendeu, transmitiu para o cérebro perispiritual. Só que o cérebro perispiritual não pertence à terra. O cérebro perispiritual pertence ao céu. Então, eu na terra não posso viajar do menor para o maior. O maior é que desce ao menor e insemina no menor um registro de posse daquilo que a gente aprendeu. Ou seja, ainda, não adianta nada, Tarcísio, eu ter um diploma X, sendo que esse diploma X, eu frequentei a faculdade, estudei intensamente, sem viver a coisa estudada. Vê se deu. Não tem muito disso? Hein? Aí eu tenho que aprender a escrever. O certo não é saber escrever porque decorou, mas o certo é saber escrever como é que é a composição do que escreveu. Tanto que muita gente que me procura, eu vou estudar para química. Aí eu digo, olha, você quer estudar para química, parabéns, mas de nada adiantará se você não tiver a base. A base chama língua latina, que dizem que está morta. Eu digo que não.
ela está disseminada na língua latina. Da língua latina nós temos o português, temos o italiano, temos o espanhol e lá vai. Deu bem? Ou seja, se eu falo corretamente sem saber o que estou falando corretamente, mas eu não tenho dentro de mim o que eu estou falando. Então eu sou apenas um papagaio que fala sem saber do que está falando. Deu? Mesmo? Eu quero tentar fazer alguma coisa. Certo. Se nós dependemos de um espírito superior para descer e, na verdade, nos fazer exercitar esse registro perispiritual, é lógico, evidente, que nós temos que merecer isso. Para merecer, que você tem que ter a posse. É isso? Olha, de fato, Tarcísio, de fato, gente, não é merecer a descida de um espírito superior. De fato mesmo, o espírito superior desce não por nos amar, mas porque se nós não crescermos, ele não continua a viagem dele. Entendeu? De novo. Mas se ele tem que descer de qualquer forma para a evolução dele, se nós tivermos registrado o nosso perispírito, certo? A nossa vontade, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, o que acontece? Se você muitas vezes não está de posse dele, de que adianta descer? Ele também vai ficar prejudicado. Não. Foi dito, Tarcísio, que quando nós estamos prontos, não por merecimento, não por bondade do Criador, mas por direito adquirido, o Espírito Superior tem que descer. E nesse fato afirmativo de que ele tem que descer, dizem as religiões que ele desce por amor. Como dizem as religiões que Jesus desceu por amor. Eu digo que não. Eu digo que Jesus não desceu por nos amar. Jesus desceu porque nós tínhamos sublimado o sofrimento na angústia de querer saber. Tem um certo companheiro, que eu não vou dizer quem é, que a primeira vez que esteve aqui virou para mim e falou o seguinte: Zé Miranda, mais ou menos assim, né? Eu não aguento mais o mesmismo, a água com açúcar das casas espíritas. Eu não aguento mais. Agora, esse companheiro, quando disse isso para mim, um espírito superior usou um intermediário, que a gente dá um nome de médium inconsciente, usou um médium inconsciente para dizer: ó, eu conheço um lugar, na rua tal, em tal lugar, que tem alguém lá que fala alguma coisa e que vai poder, quem sabe, vai lhe ajudar. Então o espírito superior trouxe essa pessoa até aqui, e essa pessoa que veio até aqui está ampliando o seu conhecimento cerebral, registrando no perispírito semimaterial que está sendo usado na Terra. Agora, o perispírito, que não é semimaterial, ele está em forma abstrata do abstrato. O que a gente quer dizer com isso? O meu perispírito é abstrato, só que é abstrato para mim, porque eu não tenho evolução para vê-lo e manipulá-lo. O meu perispírito é abstrato para mim porque eu aprisiono ele dentro do meu corpo. Mas no dia que eu, além de dormindo, o perispírito poder sair, eu acordar do meu perispírito vai poder sair, que é diferente. Então o que acontece? Esse espírito superior, no nosso caso atual, que nós somos rebeldes, que nós somos recalcitrantes, tem que ser um espírito superior hermafrodita. Se for um homem, para um homem, nasce mulher. Se for mulher, para uma mulher, nasce homem. Entendeu? Agora, eu disse que espírito superior não tem sexo, não é isso mesmo? Espírito superior não tem sexo. Só que um espírito superior sem sexo, se ele vê um protegido lá na Terra, aqui na Terra, que é masculino,
O que vai acontecer? Ele vai voltar o filme dele no perispírito, no registro do perispírito dele, vai voltar o filme e vai se materializar lá, abstrato, concreto, vai se materializar lá como se fosse uma mulher. Por quê? Eu posso ser o máximo. Não basta eu bater os dedos e dizer, eu vou ser homem. Bato os dedos, eu vou ser mulher, não é assim não. Olha que o caso de Jesus precisou de 42 gerações para que ele pudesse nascer. De acordo? Agora, está lá em Mateus, primeiro capítulo 1, não é? O que acontece? No caso de Jesus, espírito superior. Espírito superior, vamos dizer de 1 a 10, 10. Aqui na Terra, nós de 1 a 10, hipoteticamente, somos 2. Então só pode entrar aqui na Terra espírito superior 3. Então Jesus teve que perder 7 graus para poder entrar aqui na Terra, vê se deu. Porque senão abortaria. Tanto que eu acho, que ele arranjou um peão para dizer que é Jesus. Deu bem? Tamanha a gradação. Mas muita gente diz assim, mas se é superior, pode entrar em qualquer lugar. Eu digo que não. Incompatível. É um ambiente incompatível. De acordo? Ou seja, por que a Terra é desse tamanho, 43.200 quilômetros de raio, não é? Com os átomos tão intensamente agrupados? Eu digo para vocês que Júpiter, que é 1000 vezes maior do que a Terra, tem a mesma quantidade de átomos ou menor quantidade. Vê se deu. O que a gente quer dizer com isso? Júpiter, tendo menor quantidade de átomos, os espíritos podem transitar livremente. Na Terra, com os átomos aglutinados e apertados, eles vão ter que pegar numa picareta para abrir passagem entre as células do campo celular de qualquer um de nós. Deu? Deu aí? Você tem paciência, viu, Luiz? Você está pegando o bonde andando, né? É só como estiver, eu volto. Se não tem dúvida nenhuma, vamos lá. Por que o sexo masculino, não é o homem não, tá? Por que o sexo masculino tem 22 cromossomos? Porque o sexo feminino, ele é positivo, porque somente sendo positivo pode abrigar o negativo. De acordo? Por exemplo, a estrela solar, ela é positiva, podendo reter o negativo em forma de combustível dentro da estrela solar. Ou seja, a estrela solar explode do lado de fora, mas é fria, retendo o frio, o combustível dentro dela. A Terra é exatamente o contrário. Ela é negativa porque é fria do lado de fora, mas está em combustão do lado de dentro. Então, a Terra tem 22 cromossomos masculinos e 24 cromossomos femininos. A estrela solar tem 24 cromossomos femininos e 22 cromossomos masculinos. Então, o 24 em primeiro lugar é positivo e o 22 em primeiro lugar é negativo. Para tentar explicar o grupo sanguíneo, você vê como é que é difícil, não é? Tem que ter muita paciência, e a nossa ciência humana está longe disso. Quer dizer, longe porque não quer nada, mas no dia que a nossa ciência humana vivenciar a humildade, que é o que está faltando na Terra, só essa palavra, humildade, a pessoa que tem conhecimento se pré-julga superior à inferior. E está frita. Por quê? Porque o meu cérebro, altamente intelectualizado, depende para viver do dedão do meu pé. Entendeu? E o dedão do meu pé é a minha lama de inferioridade. De acordo? Daniel, não sei se é capítulo 2, tem lá uma passagem que fala sobre a estátua sonhada por Faraó.
Faraó viu uma estátua com a cabeça de ouro puro, o tórax de material altamente rijo, um aço. O que é o aço? O aço é o ferro modificado, onde nessa modificação se coloca tantos por cento de outro elemento químico. Silício, eu não me lembro muito bem. Então, ferro são átomos de ferro. O aço tem como base o ferro. Agora, nós temos o aço rijo, que se quebra. E nós temos o aço maleável, que não se quebra. De acordo com a finalidade, usa-se o aço adequado. Então, o tórax da estátua era de aço. Eu não me lembro lá, mas não é esse mesmo termo, não. Os membros de prata, os membros inferiores, um de bronze e o outro de barro. Desceu. O que é o barro? O barro é o ferro oxigenado. Desceu. Isso aqui é barro. Entenderam bem? Como é que nós oxigenamos um ferro? É só bater a chuva, bater os ventos, bater água e transforma esse ferro, a superfície dele, primeiro em ferrugem, depois se desvinculam os átomos, se desmembram, vem o vento, vira pó e leva o pó. Esse pó acomoda-se na superfície da terra, vem a chuva e se mistura com outros. Você tem um corpo que na pia batismal recebeu o nome de Marta. Muito bem. Se você trocar uma letra do alfabeto, o que vira? Uma letra. Se você trocar o primeiro A do seu nome Marta, o que vira? Fica morto. Deu? Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? O reino mineral tem que se matar para dar vida ao reino vegetal. O reino vegetal tem que se matar para dar vida ao reino animal. É isso que nós estamos dizendo. Está dando aí? Tá? O que é a crosta da Terra? A crosta da Terra é cemitério de minas de ferro. Deu? É mesmo? Agora, o mineral se matou para dar vida ao vegetal. Só que tem um detalhe interessante aí. Quando o mineral se matou, é porque os melhores princípios inteligentes do reino mineral é que se sujeitaram a se matar. Porque no caso feminino, por exemplo, uma mulher gera homens e homens não geram nada. Por quê? Porque a cada geração de um filho, a mulher se mata por 9 meses. Deu? Deu mesmo? Por quê que ela se mata? Porque ela está construindo um novo corpo ferrífero. Vestiu. Tá bem? Porque as minas de ferro no planeta Terra que são a base do existir. Então, as minas de ferro como a base do existir, o que vai acontecer? Por que o seu corpo é preso na crosta da Terra e não sente tonteira se a Terra gira? O que você acha? Porque você é um pedaço de uma mina de ferro, deu? Onde a mina maior exerce magnetismo sobre a mina menor. E aí você não sente tonteira e nem cai. Te enruma. Deu aí? Tá dando aí? Vocês ouçam isso com calma, com tranquilidade, porque... Entendeu bem? Deu aí? Você disse que o reino mineral se matou para dar vida ao reino vegetal. Isso. O vegetal se matou para dar vida ao animal. E o Animal. O animal para dar vida
Homem não. Isso. Só que nós temos 3 ciclos, Fernandes, que são a base para um 4º ciclo, que de fato não é quarto, é primeiro. Vai ser o primeiro. Ou seja, por que Adão é que deu o nome aos animais? Porque antes do reino mineral existir, um homem teve que ir lá para dar a base para o reino, assim como o reino vegetal. O reino vegetal é filho do reino animal. E agora, como é que fica? Entendeu? Agora, Você lembra aquele que eu trouxe para vocês? Que a mina de ferro a céu aberto, vem a chuva, vem o vento, vem o oxigênio, enferrujou uma película por cima da mina de ferro. Foi enferrujando, ela foi se enrolando e virou uma espécie de um túnelzinho, onde um princípio inteligente livre no espaço cósmico entrou ali. Entrando ali, esse princípio inteligente se corporificou dentro do casulo, onde esse princípio inteligente é uma célula unicelular animal, chamada Leptothrix. Então, Leptothrix é que nasceu primeiro para dar vida ao reino vegetal. Então, o animal é que nasceu primeiro para dar vida ao reino vegetal. Esse Leptothrix dentro do casulo, continua os ventos e a chuva, ele rola a mina de ferro abaixo, vai para os vales, para os córregos, para os rios, para o fundo do mar. O reino vegetal saiu do fundo do mar. A transformação do Leptothrix, nós damos o nome de ameba. Vê se deu. A ameba, se nós analisarmos com calma, ela não é nem vegetal, nem animal. Vê se deu. Tanto que ela bifurcou. Parte dela foi vegetal e parte dela animal. De acordo? Ou seja, quando o vegetal nasceu, já deixou parte do vegetal lá no bercinho do animal dormindo lá. Vê se deu. Deu? Tá dando aí? Melhorou? Porque se não der ação aqui, não sei por que isso hoje. Você já falou isso pra gente em outras aulas, mas eu gostaria de repetir. Quer dizer que essa história de que Eva nasceu da costela de Adão é balela. Boa, Tarcísio. Acontece uma coisa interessante, muito interessante. Você sabe que na anatomia humana a mulher tem 2 costelas a menos? Sabia não? Você sabe? Por que ela tem 2 costelas a menos? Para pôr o homem dentro dela. Então, em tese, o homem tirou uma costela de Eva. Mas na prática, o homem é que tomou a costela da Eva que está faltando nela. Vê se está dando aí? Você perguntou, você tem que aguentar, viu? Mas então, na verdade, então é balela essa história. Na verdade, meu caro, não existe balela, porque balela corresponde à invenção. Eu não tenho evolução para inventar nada, mas eu tenho evolução para copiar tudo. De acordo? Então, o que acontece? O meu uso do meu pensamento me parece, à primeira vista, que eu penso que eu quero. Não, eu penso que eu posso. Como é que eu posso? Dentro do meu estágio evolutivo, a Terra girando a 1.800 km por hora, ela está girando em torno do oceano parado da corrente do pensamento. Então a Terra está girando. Agora, cada habitante da Terra, dentro do seu estágio evolutivo e dentro do seu esforço, vai subir na biblioteca cósmica e buscar o que ele quer. Só que ele busca o que ele quer dentro do que ele pode, e não dentro do que ele quer. Entendeu? Ou seja, Tarcísio, livre-arbítrio. Quanto mais ignorante eu sou, mais tem que dar liberdade. Só que menos eu tenho acesso a essa liberdade, porque eu sou ignorante. Deu? Deu? Mesmo? Companheiro aí, deu? O bicho está pegando hoje, né? Você vai repetindo mentalmente, porque vai lhe ajudar, tá? Entendeu bem? Deu bem? Deu, mas sinteticamente. Nessa situação que vamos ser escrito no que Eva nasceu uma costela de Adão. Isso é uma
Porque se a mulher tinha que nascer primeiro para gerar o homem, como é que fica essa situação? Você já falou isso muitas No vezes. tempo de Moisés, Tarcísio, 1250 anos antes de Jesus, ou 3250 anos antes de nós, não é? Não se podia falar o que vocês estão ouvindo aqui nesta mesa. Então, no tempo de Moisés, ele não trouxe o que ele pôde, ele trouxe o que nós poderíamos entender. Deu? Porque no tempo de Moisés se acreditava que Deus era um velhinho. De acordo? As crianças hoje, se você quiser ensinar sobre Deus, tem que falar que Deus é um velhinho. Ou seja, da criança, nossa, século XXI, até um adulto em nós, século XXI, da criança a nós tem que viajar 3.250 anos para poder a criança se nivelar a nós. Só que a criança de hoje, os neurônios despertos e ativos na criança são muito em maior quantidade do que as crianças de 3.250 anos atrás. Há 100, 200 anos atrás, Tarcísio, existia gente na Terra que com 30, 40 anos achava que a cegonha que trazia a criança. Vê se deu? Já foi. Viu? Agora, hoje é um erro ensinar isso a uma criança. Tem que pôr a criança apalpando a barriga da mãe ou de outra mãe e dizer, ó, você esteve nesse lugar antes. Porque se eu ensinar coisas de 3.250 anos atrás hoje, Tarcísio, pura e simplesmente eu estou adormecendo a evolução do filho. Vê se deu bem? Ficou claro aí? Ficou, né? Tem um garoto que eu atendo ele uma vez por semana. Esse garoto tem pais bitolados. Então o psicólogo desse garoto é que mandou o garoto para mim, para eu orientar o garoto no lugar do pai do garoto. Vê se não, eu não vou dizer a idade para não dar comprometimento. É uns 12 anos, 13 anos. Entendeu bem a jogada? Ou seja, nós temos que ter um ensinamento, nós os encarnados é que temos que ensinar aos nossos filhos. Temos que ensinar saindo do nosso piso anterior, onde esse piso anterior chama-se tradicionalismo. Tradicionalismo. Eu faço desse jeito, porque meus pais fizeram assim e deu certo. Eles fizeram do jeito deles, que dos meus avós deu certo. Quer dizer, eu estou parado na evolução, esperando que Deus me faça evoluir. Deu? Estou 100% errado. De acordo? Parado na evolução, o que vai acontecer? Eu vou repetir, ou reencarnar. Reencarnar é estar no ponto zero, estar na neutralidade, nem bom nem mal. De acordo? Eu existo para acrescentar. Para acrescentar eu tenho que encarnar. Hoje nós aqui somos filhos da reencarnação. Para encarnarmos tem que descer um espírito superior para nos dar uma genética além de. De acordo? Deu? Sim, meu caro. Quer dizer, mas não vai chegar uma hora que automaticamente eu vou ter obrigado a evoluir, né? Isso aí você está 100% errado. Não existe automatismo no cosmos. O que existe é o seguinte: você, de 1 a 10, se é 2, você danificar uma encarnação inteira, um tempo inteiro, você vai continuar 2. Só que os outros que estão perto de você vão seguir viagem, você vai ficar 2. Vem gente atrás de você pior do que você. Então você, e é onde a doutrina espírita falha, onde diz, eu tenho o tempo que eu quiser na eternidade. Eu digo que não. Porque eu de fato tenho, só que em ambientes piores. Tanto que nós hoje sofremos a solidão de não encontrarmos o parceiro ou a parceira certa. É ou não é? Hein? Algum de nós pode dizer, eu descobri a minha alma gêmea? Algum de nós pode dizer isso? Não.
Por quê? Porque este ambiente nosso hoje, nós que buscamos a nossa alma gêmea, nós estamos num ambiente inadequado à alma gêmea, venceu? De acordo? É como Adão. Adão lá tinha fêmeas da melhor qualidade. Mas está lá, capítulo 2 de Moisés. Mas não havia adjutora que estivesse como de diante dele. Ou seja, ele tinha fêmea para transar, mas não tinha mulher para viver. Deu? Porque a fêmea transando não promove vida. Deu bem? Enquanto que a mulher dialogando promove vida. Deu bem? Deu bem aí, Luiz? Deu? Nós vamos só até 8h30, porque hoje o bicho pegou, tá? Vocês tenham paciência, tá? Tá bom? E aí a gente continua a semana que vem. Esse assunto vai render, você falou 10 anos, né? 10 anos. Respeito, sangue mesmo não entrou nada. Respeito desse assunto que você falou de Mas é caminho. deixar para depois, né? Parece que o ser humano, quando ele vê que uma coisa é boa, ele vai ter que ter trabalho para executar aquilo. Isso. Se ele começar e se frustrar, não conseguir, ele vai se sentir covarde. Isso, meus amigos. Então, isso não vai. Meus amigos, o nosso mais grave erro é esperar que a ciência invente coisas para a gente usufruir do que ela inventou. É o nosso mais grave erro. Na Terra, se tiver meia dúzia de cérebros, é muito. Agora, por quê? Porque o certo não é ter meia dúzia enriquecendo de 6 bilhões. Mas é 6 bilhões dando vida a meia dúzia. Venceu? De acordo? O que seria 6 milhões dando vida, 6 bilhões dando vida a meia dúzia? Seria nós conscientizarmos nossos filhos que o importante não é passar de ano na escola, mas o importante é saber tanto quanto ou mais do que o professor. E eu vejo pais aí se matando de raiva com medo do filho não passar. E eu digo para eles, olha, dê graças a Deus de não passar. Ah, mas não saiu do seu bolso o dinheiro? Eu disse, mas então você não tem um filho como filho. Você tem um filho como um mecanismo de obrigatoriedade de você gastar com o filho. Veja bem, eu tenho que prover o meu filho. Mas se eu tenho que prover o meu filho aborrecido porque eu tenho que prover, eu não trato ele como filho, viu? Eu meu? Eu trato ele como obrigação. Ou porque eu quero que meu filho apareça. O que adianta o meu filho na faculdade tirar um diploma lindo, vestir aquela roupa toda esquisita, que não precisa nada disso, não é isso mesmo? E tem o diploma, sem ser dono de diploma. De acordo? Como é que a pessoa virá a ser dono de diploma? Se de fato puder saber mais do que o professor. Qual é a vantagem de saber mais do que o professor? Sabendo mais do que o professor, eu poderei vir a ser pai do professor. Na terceira ou na quarta geração do professor que vem depois. Agora, se eu for inferior ao professor, o professor voltará ao palco da vida. Só que eu promovi o desestímulo dele voltar, porque ele vai saber que vai dar aula, mas não vai dar sequência àquilo que ele ensinou. Deu ou está difícil? Vocês vão repetindo mentalmente, porque senão vocês perdem o fio da meada. É difícil, viu? Sim, minha amiga. No caso aí, ele sabendo mais do professor, ele não há necessidade do professor, não? Boa! Acontece que ele vai tirar o diploma sabendo mais do que o professor. Muito bem. Acontece que sabendo mais do que o professor, ele vai ser melhor do que o professor. O professor já está se aposentando. Ele vai dar sequência. Só que ele vai dar sequência melhorando a didática do intelecto das pessoas que vão ser intelectualizadas por ele. Em qualquer área da profissão. Aí o professor pode voltar. Ou seja, é aquela passagem do Evangelho, a ceifa e os ceifeiros. Jesus diz lá aos discípulos, vocês estão colhendo
dos frutos que outros plantaram. Ou seja, ainda, vão voltar ao professor. Se o professor de 1 a 10 tem uma intelectualização 2, o aluno vai se preparar para 3, porque vai ser melhor do que o professor. O filho do aluno vai se preparar para 4, o neto do aluno vai se preparar para 5, o professor volta com 6, entendeu? Certo. Porque o professor tinha 2, ganhou 3 com trabalho alheio, então ele vai ao 6, deu? Deu bem? Tá claro aí ou não? É difícil. Tenham paciência, é difícil. Ou seja, eu existo para melhorar a vida e não para usufruir da vida. Falei claro? Deu bem? Mesmo? Deu aí? Alguma coisa a mais? Ou eu posso interromper? Que hoje o bicho pegou. Oi? Para melhorar a vida, você não tem que usufruir da vida. Boa, Tarcísio. Boa. Seu arraposo, hein, Tarcísio? Boa, Tarcísio. Para melhorar a vida, Eu tenho que conhecer. para melhorar a vida, meu amigo, você tem que usufruir da vida. Só que se você se banquetear todos os dias, ingerindo melhor, você está se banqueteando da vida. Você está usufruindo da vida. Só ao preço da morte precoce de um ou mais órgãos no seu corpo por abuso do bem-estar que você tem à sua disponibilidade. Ou seja, se você, por exemplo, Tarcísio, você pode ir no melhor restaurante todos os dias, comer a melhor comida todos os dias, você estará usufruindo da vida carnal. Mas se você pode se banquetear todo dia, mas você come o seu arrozinho com feijão, verduras, só coisas naturais, nascidas na terra e não criadas pelo comércio da gula, o que vai acontecer? Você estará usufruindo pela mesma forma, só que sem perda do futuro. Porque usufruir por usufruir, você vivencia o presente, onde você pode estudar a vida inteira. Só que se você matou o seu corpo pelo abuso do usufruto, você concomitantemente impediu que aquele aprendizado seu fosse registrado no perispírito. Ou seja, ainda, viver o presente é gostosíssimo, mas se preparar para o futuro é pesadíssimo. Vê se deu. De acordo? Quanta coisa eu poderia fazer para mim comigo? A minha aposentadoria daria. Mas eu banco muita coisa que não tem nada a ver comigo. Mas por quê? Porque isso que eu banco, meu amigo, eu estou gerando filhos do futuro, onde esses filhos do futuro hoje não me devem nada. Mas está registrado, esse deu. Ficou claro? Lembra-se da obra O Nosso Lar, que André Luiz lá no Nosso Lar recebeu créditos, que ele dava receita para ficar livre do doente, dava receita de qualquer jeito. Agora, a receita de qualquer jeito não vale para André Luiz, mas valeu para quem recebeu. Vê se deu. E quem recebeu deve. Deu bem? Deu? Deu bem? Claro? Deu aí? O bicho está pegando? Quem recebeu deve, né? Ah, claro, quem recebeu deve. Agora, pelo amor de Deus, não vai fazer a caridade dando, esperando que ele lhe deve. Aí perde o débito. Você tem que fazer a caridade na tranquilidade, sem cobrança, sem esperar gratidão. Porque se você esperar gratidão, você já recebeu no presente o que você iria receber no futuro. Deu? Mesmo? Bom, podemos entender? Sim, meu caro, pode falar. Só completando pode aí, falar, pode falar. que eu até ficou para ser respondido aí, por tudo que você falou, que eu entendi que viver é servir. Isso. Eu gostaria que a gente continuasse isso aí na próxima
Na próxima terça-feira? Porque eu tenho isso bem ampliado aí. Viver é servir. Deu bem? Deu? Deu? Está muito difícil, Luiz. Ou deu para engolir? Ou deu para suportar? Deu? Tá bom. Deu aí? Sangue mesmo, falou, Não, mas isso aí é a base para o sangue, meu caro. Falou o principal. Falou, o homem tem 22 cromossomos psíquicos e tem masculinos e tem 24 femininos. O homem é ativo por fora e passivo por dentro, porque os 24 cromossomos femininos estão no substrato, no subjetivo, no abstrato do homem. Para a gente chegar no sangue negativo e sangue positivo. Tem que ter paciência, meu caro. Você não me deu 10 anos para explicar? Então, tá querendo 10 minutos, É igual eu quando cheguei. Eu vou quebrar, eu vou cozinhar você com um banho-maria. Viu? Tem paciência. Vai ficar viu? bom. Podem me interromper? Pode. No caso do mais ignorante, a menor parte do concreto é o cérebro dele, é onde ele pensa. E é gigantesco. Agora, um sujeito que avançou mais, está na glândula pineal. Avançou mais ainda, está no espírito. Quanto mede o espírito? Não tem como nós definirmos isso. Então, quando Deus fala que está no céu, ele sendo infinito, ele é o próprio céu, ué. Não é isso? Quando fala lá, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, é porque esses céus, no plural, é para atender a necessidade evolutiva de todos. Porque nós não podemos definir Deus, um Deus, do conceito o máximo. Se eu sou o mínimo, como é que eu posso definir o máximo? De acordo? Deu aí? Mas isso é empolgante, né? Isso é desafiador, né? E isso que ele está falando aí, o panteísmo é dizer que tudo é Deus. No caso, falar que o céu é Deus, é panteísmo. Exato. Né? Agora, existe uma palavra, o Teilhard de Chardin a usou muito, panenteísmo. Panenteísmo difere de panteísmo, porque o panenteísmo diz Deus está presente em tudo, mas não quer dizer que ele seja tudo. Não quer dizer que ele se dividiu. Não é? As coisas divididas é que tomaram dele a divisão, mas ele não é. E aí, como ele é onipresente, então ele está presente nos céus e está presente em qualquer lugar. Ele é onipresente. Sim, né? Cansamos vocês demais, né? Porque qual a palavra? Professor, voltando aí naquela parte, na primeira parte aí, quando o senhor falou que quanto não tem, por exemplo, um casal adequado para receber o reencarne de uma pessoa, né? É preparado um casal para vir aqui, isso. Não é isso? Como é preparado, Reginaldo, o sujeito que trouxe a vacina Seibo? Ele não é daquela evolução, né? O Tomás Edison que trouxe a luz. A Terra não geraria a luz se não tivesse um superior no para dar caso, o primeiro passo. O 5.1, né? Você parou no 5.1. Então, você começaria de novo no 5.1 com este casal enviado, não é isso? Olha, eu era 5. Aí eu queria te dizer o seguinte, então Chico Xavier, ele tinha razão, ele já percebeu, lógico que ele percebeu isso. Ele deixou inclusive uma frase que seria uma senha, né, para lá em Uberaba, deixou para uma pessoa de confiança dele. Que quando essa frase fosse pronunciada, que ele estaria reencarnado. Né? Mas até agora não. Ou que era ele mesmo, né? Que era ele mesmo para comunicar, porque para a encarnação ele não pode definir, ele não tem evolução para isso. Por enquanto, acho que ele por enquanto não. Não, por enquanto. Pois é. Pois é, mas a senha era para identificar a veracidade da mensagem. Que explica era ele mesmo.
Porque poderia surgir uma pessoa, eu não digo charlatão, dizendo que estava... Mas é o que mais tem no mundo, né? E não é charlatanismo, é idolatria. E também ignorância. Ignorância, Deu bem. É por aí mesmo. É por aí. Deu bem. Podemos interromper?